participação dado pelo grupo. Eu só não entendi ainda, o processo tem várias pessoas envolvidas, né? Então, qual é o envolvimento que a gente não obteve essa informação? Qual é o envolvimento de todos nós num mesmo assunto? Eu gostaria de saber, porque nós não entendemos isso ainda. Por que tem tantas pessoas diferentes na reunião aqui, do julgamento? Acho que porque cada reunião a gente destaca 5 processos. Então, hoje nós vamos deliberar 5 processos administrativos diversos. As pessoas... Um não tem nada a ver com o outro. Exatamente, um não tem nada a ver com o outro. Quem vocês estão vendo aqui participando da reunião são recorrentes, assim como a senhora, procuradores dos recorrentes, eu que presido a JAR e os membros da JAR. Os membros da JAR são servidores de carreira, servidores concursados da prefeitura, assim como eu, que presido a junta. Nessa primeira instância, tem um servidor representativo de cada área da Secretaria do Clima. Então, tem uma representação da fauna, uma representação do planejamento, uma representação do licenciamento, uma representação da fiscalização. E são esses servidores que estudaram o caso, um deles é sempre o relator, eles estudaram o caso e vieram aqui preparados para deliberar, né, e julgar em primeira instância o processo da senhora, assim como do Daniel, assim como provavelmente do Tiago, que está aqui conosco, do Isaac, no qual eu dou boas-vindas, que acabou de participar da reunião. Eu só queria, Célia e Isaac, se vocês me informassem se vocês vão proceder à manifestação oral no processo de vocês ou se vocês simplesmente estão acompanhando o processo. Não, a gente tem que precisamos proceder, sim, oralmente. Ok, então tá bom. Nós vamos começar, então, como eu falei, e tem uma questão também. A Tereza, nossa representação do Conselho de Meio Ambiente, e ela está lembrando que essa reunião ela é pública, ela é aberta a todos. Então, além das pessoas que estão aqui, a comunidade, porque o link é publicado no Diário Oficial do Município, a comunidade também pode participar dessa reunião. Muito obrigada, Tereza, pela lembrança aí da reunião que é aberta. Bom dia para vocês. Andréia, só uma dúvida perguntinha. Você falou que a gente iria manifestar primeiro e depois o relator ia proferir o voto. Não teria como reverter a ordem? Porque dependendo do voto não há necessidade da manifestação. Infelizmente não, no nosso decreto é essa ordem. Normalmente o interessado se manifesta, até porque, conforme a manifestação de vocês, os integrantes da junta podem divergir da relatoria ou podem ter outra manifestação. Vocês fizeram um recurso de forma escrita, mas o recurso de forma oral é um complemento e também é uma forma de convencimento, é uma forma de agregar elementos para que os integrantes da JAR possam aí votar da maneira que eles entenderem mais pertinente. Então, nesse momento, viu, Isaac, que tem esse procedimento, ele está no nosso decreto e a gente segue ele à risca. Não é só colocação até lógico, mas de tranquilo. Tá bom. Beleza. Bom, Isaac, você gostaria de proceder à manifestação oral? Na verdade, eu só vou acompanhar, porque o que eu tenho para esclarecer já está no recurso já. Tá ok, combinado, Isaac, muito obrigada. Então, se ninguém tiver mais dúvidas, a gente já pode... Eu tenho uma pequena posicionamento, né? Nós fizemos um recurso sobre uma intimação da prefeitura que a empresa que comanda o Brasil teria que derrubar um muro que estava em APP. E nós fizemos um recurso mostrando que era um muro antigo, que ele já tinha sido
liberado pela CETESB por anterioridade, né? E que a permanência do muro não estava atrapalhando o corredor de fauna e flora, já tinha sido liberado. Fizemos um recurso completo, foi aceito, foi deferido para a gente não mexer no muro, porque hoje o dano que causaríamos derrubando o muro é muito melhor do que ele permanecer onde ele está. Então, baseado na legislação pertinente, nós fizemos o recurso e ele foi deferido. Só que nós estamos com uma única dúvida no nosso recurso. Logo após o deferimento do nosso recurso, né, que foi dada uma conclusão pedindo indeferimento por intempestividade, né? Mas nós não achamos em nenhum momento da intimação um prazo e a gente, em 23 dias, pusemos o recurso. Então, a gente está aí em dúvida por que essa intempestiva, por que ele é intempestivo se nem nos foi dado prazo. Entendeu? É essa a nossa dúvida. Ô Célia, as dúvidas, a gente não vai se manifestar aqui. O relator está ouvindo a sua questão. Como o seu processo não vai ser o primeiro a ser julgado, vai ser do Daniel, o relator ele vai explicitar o voto dele. E ele vai dizer o porquê o seu processo foi deferido, indeferido ou não conhecido. E não é neste momento, é no momento do julgamento do seu processo. Então, fique tranquila que o relator do seu processo ele vai deixar muito claro aí as razões de voto. Vocês podem perceber que os processos da JAR são todos motivados, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal. Então, fiquem tranquilos que eles tomam até o cuidado de colocar na tela as razões do voto, para quem não conseguiu ouvir direito, possa lê-lo também. Então, fique tranquila, viu, Célia? Alguém mais tem alguma dúvida antes da gente começar? Não? Então, perfeito, pessoal. Então, o primeiro processo que nós vamos deliberar hoje, já dando bom dia a todos novamente, é o final 0179. O final 0179, o recorrente é Daniel Aparecido Rocha Pinto, que se encontra na presente reunião, acompanhada da sua patrona, doutora Karina Bonetti, perdão aí pela falta de doutores, doutor Daniel e doutora Karina, que também compareceram aqui na reunião pessoalmente, que declinaram de proceder à manifestação oral e, por tal motivo, nós vamos passar direto para a relatoria explicitar as razões do seu voto. No caso presente, a relatoria é Lívia. Lívia, bom dia, seja bem-vinda. Eu já vou te tornar apresentadora, para você poder fazer o uso da tela. E vou pedir só uma gentileza, que todo mundo desligue o microfone, para a gente não ter ruído durante a reunião. Muito obrigada, Lívia, você já tem a palavra. Bom dia, Andréia, bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui para a gente poder começar. Esse é o parecer opinativo número 47 de 2024. O presente parecer opinativo ele foi elaborado em atendimento ao disposto nos artigos 178 e 182 do Decreto Municipal 18.705, conforme encaminhamento da Presidente da Junta Administrativa de Recursos. O objetivo é a análise do recurso administrativo apresentado para o auto de infração e imposição de penalidade de multa número 30 de 2024, interposto pelo autuado Daniel Aparecida Rocha Pinto, referente à autuação por realizar supressão sem a devida autorização de fragmentos de vegetação estimados em 285 metros quadrados no imóvel localizado na rua Doutor Júlio João, não consigo falar isso não, número 87, Jardim das Paineiras. Sequência dos principais
principais eventos. Em 30 de 11 de 2023 foi aberto o processo, o PMC 2023, 122.401/79, para tratar de relatório anexado ao processo PMC 2023, 42.343/19, por se tratar de denúncia do Ministério Público sobre a supressão e danos à vegetação nativa em área urbana às margens do Córrego Oriente. O MP abriu o inquérito civil, comunicando a Prefeitura de Campinas para que tomasse as providências cabíveis. Na época, foi aberto um processo SEI para tratar do caso, mediante o qual a CFA promoveu vistoria no local em 8 de outubro de 2020, quando constatou diversas intervenções com suspeitas de infração ambiental, tanto na área pública quanto nos imóveis particulares que seguem a margem do córrego. Em 30 de maio de 2023, foi realizada nova diligência para atualização das informações. No dia 30 de novembro de 2023, foi emitido um despacho do CFA informando que o processo em questão se trata de penalidade referente a 285 metros quadrados de vegetação suprimida e 27 metros quadrados de APP degradado, em um lote de 450 metros quadrados, o lote 7 da quadra F. Em 11 de março de 2024, foi emitida uma justificativa para o enquadramento e valor da multa de infração. Na mesma data, foi emitido o auto de imposição de penalidade de multa número 30 de 2024, prevendo uma multa de 6.056,89 FIC ao infrator, por realizar supressão, sem a devida autorização ambiental, de fragmentos de vegetação estimado em 285 metros quadrados. Na mesma data, foi encaminhado um despacho com as informações autuadas sobre o auto, no qual consta o valor da multa, informando que o infrator teria o prazo de 20 dias corridos para apresentar o recurso, contados a partir do recebimento de notificação ou de sua publicação no Diário Oficial do município na impossibilidade de recebimento. A referida publicação se deu em 19 de março de 2024 e em 8 de abril de 2027 foi apresentada a defesa administrativa, a procuração, a autorização para a poda de 4 árvores e extração de 7 árvores em passeio público emitida pelo DPJ, solicitação para extração de árvore nativa em calçamento e dentro do lote, solicitação para extração de 8 árvores dentro do lote, parecer técnico, TCA, anuência do BAV e recibo de compras de mudas e termo de encerramento de compromisso ambiental número 20 de 2021. Em 12 de setembro de 2024, o processo foi remetido à presente relatoria da JAR. Análise do recurso. O auto de infração número 30 de 2024, com a imposição de penalidade de multa. A descrição da infração. Realizar supressão, sem a devida autorização ambiental, de fragmento de vegetação estimado em 285 metros quadrados no imóvel, localizado na rua Dr. Júlio João, no Jardim das Palmeiras. A infração ela foi enquadrada aí de acordo com o artigo 5º da Lei Complementar número 49 de 2013, o artigo 3, inciso 7 do artigo 3 da Lei Municipal 11.571 de 2003 e o artigo 43 do Decreto 6.514 de 2008. As alegações da defesa. A conduta legal dos proprietários em relação às regras do direito ambiental, visto que para a extração dos 8 indivíduos arbóreos dentro do lote foi realizada a solicitação LAO 2020-00-1061, pedidos de poda e supressão de 7 indivíduos em calçamento público em 2020, de forma que o objeto da infração não tem justificativa e fundamento legal, comprovando a legalidade da penalidade imposta. As autorizações emitidas pela PMC para todas as atividades de poda e extração de indivíduos no lote de calçamento público e o cumprimento do TEC pelo requerente ao doar 312 mudas à PMC, de modo que não há de se falar em falta de autorização. A não comprovação da existência de 285 metros quadrados de área arborizada suprimida, uma vez que foi realizada a vistoria em loco pela fiscalização e não foi constatada à época outras espécies de indivíduos arbóreos suprimidos, além dos autorizados. Logo, não há o que se falar de 285 metros quadrados de área arborizada e nem de 570 metros quadrados, que, segundo o cálculo da municipalidade, equivale a 95 indivíduos arbóreos, que não corresponde à realidade fática e que foi determinado por meio de falta de interpretação. O requerente confirma a retirada de 15 indivíduos arbóreos, porém todos com autorização. Faltam os elementos essenciais para a imputação da responsabilidade subjetiva, inerente à responsabilidade administrativa ambiental, o nexo de causalidade, o dolo ou a culpa, e assim tem-se a impossibilidade da imposição de pena. O ato é nulo, uma vez que o motivo diz respeito à legislação ambiental é inexistente de fato e de direito, faltando como requisito para a validade do ato administrativo. Do pedido, primeiro, que seja acolhido o referido recurso administrativo, por sua legitimidade e legitimidade demonstrados no item 1 deste documento, que seja declarada a nulidade do auto de infração e, consequentemente, o cancelamento da imposição de penalidade, e que seja reconhecida a falta de prova em relação à autoria.
pela inexistência de comprovação de nexo de causalidade da infração do requerente, bem como pela inexistência de dolo e culpa. Tempestividade. Em relação à tempestividade do recurso, foi verificada a publicação do dolo no dia 19 de março de 2024. O autuado tem o prazo de 20 dias corridos para a apresentação do recurso, contados a partir dessa notificação. Como tal recurso foi protocolado no dia 8 de abril de 2024, esse é considerado tempestivo. Considerações do relator. Em relação aos pontos A, B e D, temos que o autuado apresentou todas as autorizações emitidas pela PMC para a extração dos 15 indivíduos arbóreos mencionados, que foram acompanhados de relatório fotográfico e imagem de satélite entregues no ato da solicitação. Ainda apresentou o termo de encerramento de compromisso ambiental número 20 de 2021, atestando o compromisso do autuado com o Departamento de Licenciamento Ambiental da PMC. Considerando o ponto C, foi verificada que a multa imposta não corresponde aos fatos. Primeiramente, ela foi calculada considerando que os 285 metros quadrados de área de vegetação suprimida, detectada por fotointerpretação, era APP, o que a enquadrou conforme o artigo 43 do Decreto Federal 6.514 de 2008. Porém, no despacho 9689942, indica 27 metros quadrados de área de APP suprimida. E ainda no caso do TCA emitido pelo anexo 3, não há menção de que se tratava de APP. E ainda tem-se a valoração da penalidade que considerou o estágio inicial de regeneração, mesmo não havendo elementos para definir, que duplicou a área cortada da penalidade para 570 metros quadrados, e consequentemente o seu valor. Após foi considerada a intervenção em 570 metros quadrados e sendo 6 metros quadrados de área padrão de ocupação de uma área. Logo foi somada a multa considerando o valor da compensação ambiental de 95 árvores. No entanto, ao comparar a imagem de satélite de agosto de 2020, data anterior às supressões, é possível notar os poucos exemplares arbóreos existentes ali. Ademais, é possível ver a semelhança com as fotos apresentadas pela procuradora do requerente, com a identificação dos indivíduos arbóreos para corte, quando ele foi solicitado pelo laudo. E aqui é o lote, né, com os indivíduos arbóreos, que dá para ver que tem alguns. E aqui é a foto que ela apresentou na época da solicitação do laudo, que ela identifica as árvores, né, e é possível ver a quantidade de árvores que existia. As outras 7 árvores, elas foram solicitadas à Secretaria de Serviços Públicos, pois se encontravam na calçada. Logo, é possível considerar que o valor da multa imposta extrapola dadas as condições de vegetação no local, mostradas pelas imagens de satélite. Por fim, em relação aos pontos E e F, tem-se que os documentos apresentados evidenciam as informações declaradas na defesa administrativa, pois houve autorização para todas as supressões mencionadas, fato que comprova a inexistência de motivação. Em conclusão, em vista do exposto, e se assim for também da opinião do conjunto dos membros da JAR, eu sugiro o deferimento do recurso e a anulação do EPM 30 de 2024. Obrigada, Lívia, pela sua relatoria. Algum membro da JAR gostaria de fazer uso da palavra? Não? Bom, não havendo, então, manifestações complementares, nós passamos à votação. Bom, a relatora vota pelo deferimento, então vou passar para o Pedro Camargo. Pedro, como vota? André, esse auto fui eu que emiti, então quem vai votar é a Denise. Ah, Denise, muito bem. Denise, como vota? Nossa terceira suplente da JAR. Enquanto a Denise liga o som, não tem problema nenhum, eu já passo para o Alexandre. Alexandre, como vota? Bom dia, eu voto com a relatora. Obrigada, Alexandre, pelo seu voto. Denise, você já conseguiu ligar seu microfone? Bom, ainda não. Denise, qualquer coisa você pode votar aqui pelo chat também. André, só um minutinho, eu tô auxiliando aqui da Denise ok. Entrar de novo e conseguir preferir o nome. Ah, tá ok, Pedro, obrigada. E, então, Adriana, como vota? Eu voto de acordo com o relator. Perfeito, Adriana, muito obrigada pelo voto.
Está me ouvindo já? Sim, estamos ouvindo, Denise. Oi. Oi, Denise, estamos te ouvindo, sim. Ah, sim. Então, eu voto com a relatora. Ok, Denise, muito obrigada. Então, por unanimidade, o recurso, em nome do Daniel Aparecido Rocha Pinto, foi deferido por unanimidade, como eu falei aqui pela Junta. Agradeço a presença do Dr. Daniel, agradeço a presença da doutora Karina. A reunião é pública, evidentemente que vocês podem permanecer, fiquem à vontade, mas se quiserem se retirar também, não tem prejuízo nenhum. Muito obrigada, viu? Tá, perfeito. Obrigado, Andréia. Bom dia a todos os membros. Pedro, bom dia, doutora. Tá, eu vou me desligar porque eu preciso retornar aqui pro meu trabalho, tá bom? Bom trabalho a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Quem agradeço também, a Cristina, os demais membros, e eu também me retiro. Cristina, Andréia, né? Só um detalhe, quantos dias para publicação? A publicação normalmente vai sair no Diário Oficial amanhã ou depois de amanhã. Ok. Ok, então muito obrigada a todos e bom dia. Bom dia. Bom, o segundo inscrito aqui na nossa lista é o Thiago Escher. Ele está acompanhando o processo 2022-11-12-035. Esse processo é físico. Ele declinou, né, Thiago, seja bem-vindo, bom dia, declinou interesse em proceder à manifestação oral. O Thiago já participou? Não? Farei manifestação oral? Não? Eu vou fazer a manifestação. Ah, não, declinou não, perdão. Ratificou o desejo de fazer manifestação oral. Thiago, eu sei que você já participou de várias reuniões aqui da Junta, mas só lembrando, são 15 minutos, né, de fala, podendo se prorrogar por mais 15 minutos. Então, já te dou a palavra, fique à vontade. Obrigado, Andréia. Bom dia a todos, bom dia a todas. O nosso processo é da CS, que acredito que tem algumas particularidades que eu queria, primeiramente, apresentar antes do voto das pessoas da Junta. É um processo, na verdade, a gente entrou com uma série de contraposições a um parecer técnico que foi feito anteriormente, o parecer técnico número 4 de 2024, que, na verdade, já era um parecer em cima de um outro questionamento que a gente tinha feito e de um outro parecer anterior, que era o parecer técnico número 8 de 2023. Tá? Então, isso já demonstra que esse processo ele vem andando dentro da Prefeitura há mais de um ano, que a gente tem feito alguns questionamentos com relação à Prefeitura, aos CECLIMAS, e a gente não tem muitas respostas com relação a isso, e na verdade isso vem mudando de técnicos, de análises e de instâncias até chegar aqui então, na verdade, não foi nenhum recurso, na verdade a gente pede, inclusive, dentro dessas contraposições, que o processo volte para a primeira análise, porque a gente tem questionamentos técnicos mesmo a serem feitos por quem fez o primeiro parecer técnico lá atrás. Tá? Então, só para as pessoas conseguirem entender, as nossas contraposições estão relacionadas a uma caracterização da área que foi caracterizada como bioma cerrado, e a gente tem algumas contraposições com relação ao tamanho dessa caracterização. Tá? Nesse último parecer que foi emitido, ele foi emitido e apresenta que tem, né, no parecer, nos dizeres do parecer, ele fala que apresenta argumentos sólidos através de fotografias atuais do local e imagens aéreas coletadas pelo Google Earth. E aí, a partir disso, que não permitem dúvidas quanto à classificação da vegetação como pertencente ao bioma cerrado. Esses são dizeres ditos no próprio parecer, né? Então, são fotografias atuais e imagens do Google Earth, né? E aí ela fala depois que as imagens do Google Earth é feita em cima das colorações, das variações de cor e de textura que são feitas em cima da área, tá? E aí ele diz que o nosso recurso anterior, que o nosso parecer anterior não tinha argumentações técnicas e que não abriu espaços para subjetividades, mas ela considera que o processo provavelmente está classificado como um cerradão.
apesar de ter uma ideia de não ter subjetividades, ela fala que provavelmente é classificado dessa forma. Tá? Então, e aí Léa fala que ela entende que atualmente dentro da área ela já está coberta, grande parte, por gramíneas exóticas, mas que a análise tem que ser feita com uma legislação de uma análise nos últimos 10 anos. Tá? Então, esse é o parecer que é feito em cima disso, e aí a gente apresenta nossas contraposições. Então, a primeira ideia é de que o parecer é levantado em cima de duas fases, como eu falei, a vistoria na área e fotografias atualizadas, e as imagens aéreas feitas por meio do Google Earth. Tá? Pela vistoria da área e fotografias atualizadas, quase que unânime, inclusive os técnicos que já foram na área, de dizer que a área hoje está descaracterizada, antropizada e que já não possui características, pelo menos não na sua totalidade, como características do bioma cerrado. Tá? Então, a gente vai se reiterar, como foi feito aqui na nossa contraposição, em cima das imagens aéreas ou do histórico da área. Né? E aí já é o primeiro ponto de a gente conseguir entender como que a gente pode pensar que o Google Earth ela é uma metodologia, ela é um mecanismo, ela é uma forma de ser utilizada como determinação de características de vegetação. Né? Como é que a gente consegue classificar o histórico de vegetação, porque a atualidade está diferente, então o histórico de vegetação por meio do Google Earth. Né? Então, o questionamento primeiro que a gente faz é exatamente o questionamento que a gente tem feito desde o começo, por isso que a gente fala que tinha que voltar lá para o primeiro técnico que foi na área. Qual é a metodologia utilizada para a classificação dessa vegetação? Tá? E aí a gente acredita, já que tem um vício de origem muito claro, porque se a gente não tem essa metodologia, a gente não consegue sequer se contrapor tecnicamente com isso. Se eu não sei como é que ele chegou nessa classificação, como é que a gente, como técnico, consegue se contrapor a isso? Né? Então, eu simplesmente falo, olha, é um cerradão. Né? Como que chegou-se nisso? E a gente faz esse questionamento, como que se chegou-se nisso? E aí isso passa por uma outra instância, aí passa-se por uma outra instância, e agora um outro técnico vai analisar, que eu espero que tenha o nosso definimento do nosso recurso, ou que pelo menos traga a metodologia utilizada para chegar nessa classificação. Senão fica impossível. Né? Na verdade, a gente está há mais de um ano. Esse último recurso foi incrivelmente apresentado em abril e ele está sendo julgado agora no dia 1º de novembro. Há mais de 6 meses que a gente está tentando análise com relação a isso e respostas para o nosso questionamento. Tá? E aí, também, conforme a gente vai passando por essas relações de análise de técnicos, cada técnico vai fazendo uma caracterização diferente com relação a isso. Né? Então, você pegar o histórico, na verdade, primeiro que está caracterizado ao lado do próprio geoambiental, que é o mecanismo utilizado pela prefeitura. Ali tem uma caracterização de uma vegetação. Foram apresentados, aí vale a pena todo mundo saber, já foram apresentados 2 laudos por 2 técnicos, 2 consultorias diferentes, com RTs diferentes, que se contrapõem a esse laudo, a própria caracterização do geoambiental, que foi inclusive que ensejou todo o processo com relação a isso. Aí passou-se para um técnico caracterizou e falou, olha, possivelmente é um cerrado, e inclusive fez uma análise até perigosa em dizer que o proprietário está fazendo deliberadamente acabando com o cerrado dentro da área durante os anos. Aí a gente tenta falando, de onde tirou-se isso? Qual é a substância para chegar a esse tipo de conclusão? A gente questiona isso também em nenhum momento nos é trazido como resposta. Tá? Aí então o primeiro técnico faz uma análise, isso passa para uma segunda, para a coordenadora na época do BAV, que ela faz uma outra análise com relação a isso, caracteriza de uma outra forma com relação ao cerrado, e aí a gente apresenta isso. Então, e os questionamentos continuam sendo o mesmo. Né? Qual é a metodologia que chegou-se com relação a isso? E aí, se ele fala, que lá no começo está falando que era uma análise que é feita histórica com relação a isso, porque de fato hoje a área já está antropizada, já não possui essas características. Se a gente vai pensar então na análise histórica, como é que a gente vai pensar unicamente como mecanismo a ferramenta do Google Earth? E aí a gente traz isso, inclusive, nesse último
nossas contraposições, análises históricas, portanto, da área. Se a gente vai analisar historicamente, então, historicamente, a área não possui nenhuma característica de cerrado e a gente não traz, obviamente, pela ferramenta do Google Earth, né? A gente traz em cima de dados que são dados técnicos e dados objetivos com relação a isso. Se você pegar o próprio geoambiental da prefeitura, ela não possui essa caracterização. Se a gente pergunta no IGC, se a gente procura no IGC, a carta do IGC de 78, ela não tem nada, ela está com eucalipto. Se a gente procura a carta do IGC de 2002, a mais recente, ela também não possui essa caracterização do IGC. Se a gente procura bibliografia sobre a área, a gente vai atrás lá da Dionete Santin, que fez toda a classificação de todos os fragmentos, que é amplamente utilizado pela Prefeitura de Campinas para as classificações do fragmento. Ela não classifica nenhum fragmento impossível dentro da área. E essa área, incrivelmente, já teve um cadastro anterior em 2009. Nesse cadastro de 2009, também não tem classificação de fragmento do cerrado. Então, todas as análises históricas objetivas com relação a isso, não feitas pelo Google Earth ou por colorações de análise do Google Earth, nenhuma análise disso ela traz qualquer indício de que a área ela pudesse ter uma configuração de fragmento de cerrado, né? Então, diante disso, a gente conclui que não possui, não é, e que a gente pede o deferimento. Na verdade, a gente pede, a gente nem pede, a gente chega a pedir esse último recurso, mas sim explicações de onde saiu, qual é a metodologia que foi utilizada pelos diferentes técnicos até agora da prefeitura, nesse mais de um ano que a gente está tentando procurar alguma resposta com relação a isso, e a gente não consegue respostas com relação a isso, tá? Eu falo aqui, eu sou do Thiago, da consultoria ambiental, que fez uma das análises, dos laudos que foram apresentados. Os representantes também estão aqui na reunião, o senhor Armando, o senhor Alexandre, o senhor André. Então, não sei se eles querem complementar alguma questão, mas o nosso recurso, as nossas contraposições foram feitas um pouco nesse sentido. Muito mais feitas, como eu falei, em termos de questionamento, para a gente não conseguir entender como que são feitas as análises com relação a essa área e qual é a metodologia, e, incrivelmente, não pode ser pensado que historicamente chegou-se nessa forma, e a gente demonstra nesse último recurso que historicamente, com dados objetivos, com estudos, com cartas oficiais, né, a gente não tem esse resultado, né? Então é difícil a gente chegar na conclusão que até agora chegou-se sobre a área. Acho que era isso. Obrigado. Obrigada pela sua manifestação oral. Você citou o seu Armando Santos. Gostaria então de saber